Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Mariana Xavier e esta é mais uma edição do programa OAB Nacional. Você, claro, é o nosso convidado. Saiba a partir de agora as principais notícias da Ordem dos Advogados do Brasil e do Judiciário. Já estamos no ar. O presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti, abriu a sessão do Conselho Pleno da Ordem dos Advogados do Brasil com sugestões de medidas para o governo federal eleito. Ele apontou como necessidades a harmonização da relação entre os poderes e a adoção de pautas econômicas que destravem o crescimento do país. A forma adequada de apresentar reclamações contra o processo eleitoral é por meio de recursos à própria justiça eleitoral e não de tumultos, não de violência e da imposição de restrições ao direito de ir e vir nas estradas do país. Nesses tempos de Copa do Mundo, cabe aqui uma analogia. No jogo democrático, as regras são claras. Quem ganhou assume o mandato e governa. Quem perdeu entrega o cargo e se prepara para a próxima disputa. A OAB defende a legitimidade dos eleitos para exercer os mandatos colhidos na vontade popular. Essa sim é soberana. É necessário, no entanto, salientar que os eleitos têm a responsabilidade de governar para todos e não para seus eleitores. A pacificação necessária ao país depende dos eleitos adotarem medidas equilibradas em todos os setores, inclusive na área fiscal. Neste momento, conselheiras e conselheiros, zelar pela Constituição significa também fortalecer a responsabilidade fiscal, que já é uma preocupação presente no cotidiano brasileiro. Esse é um tema caro a uma profissão liberal como a advocacia. A irresponsabilidade fiscal nunca foi remédio para curar a pobreza. Muito pelo contrário, ela sempre gerou e agravou as mazelas do país. Da irresponsabilidade fiscal é que nasce o mais perverso dos impostos, a inflação, que já está estampada em toda a grande imprensa e na mídia impressa brasileira. Qualquer política de transferência de renda, ainda que justa e necessária, é muito menos efetiva do que manter a inflação sob controle e os juros em patamares baixos. Além das medidas necessárias à estabilização do país, o presidente da OAB também elencou conquistas da advocacia durante o ano e reafirmou que a prioridade da entidade é a defesa das prerrogativas profissionais. Tivemos diversas vitórias em 2022. A primeira delas foi a decisão histórica do STJ, que assegurou o cálculo dos honorários de acordo com o Código de Processo Civil. Depois, essa disposição se tornou lei, aprovada pelo Congresso e sancionada pelo Executivo. Estivemos unidos em todas as etapas deste processo, conselheiras e conselheiros federais, estaduais e de subseções, presidentes de seccionais, de subseções e de caixas de assistência. Neste ano, o Estatuto da OAB foi atualizado, trazendo os necessários aprimoramentos para a prática da profissão em face à nova realidade. Obtivemos, assim, um importante reforço para a inviolabilidade dos escritórios, que já não podem mais ser invadidos com base apenas em teses e suspeitas infundadas. Mais uma vez, estivemos todas e todos unidos em prol da advocacia e do Estado Democrático de Direito. Assim como juízes e membros do Ministério Público só podem ser submetidos a procedimentos disciplinares por suas instituições, agora está assegurado que apenas a OAB pode submeter advogadas e advogados a procedimentos disciplinares. De novo, obtivemos essa conquista unidos. E mais recentemente, conseguimos no CNJ a determinação para que sejam restabelecidas as audiências presenciais no país. Não abrimos mão das facilidades e avanços dos meios virtuais de acesso à justiça, mas isso não pode significar o banimento do contato presencial do advogado e do jurisdicionado com o judiciário. Nosso foco está em atuar em prol da profissão e também do Estado Democrático de Direito. Sem ele, jamais existirá advocacia. O Conselho Pleno da OAB Nacional também reconheceu Esperança Garcia como a primeira advogada brasileira. Ela foi uma mulher negra escravizada que lutou contra a situação a qual era submetida. A direção nacional da OAB aprovou o reconhecimento e a construção de um busto em homenagem a ela a ser colocado na sede do Conselho Federal.
resgatar a memória de Esperança Garcia no plenário desta casa é algo que nos remete e resgata, na verdade, a filosofia do Ubuntu, a filosofia que diz que nós teremos que viver a restauração, essa justiça de transição que nós precisamos entre a restauração e a justiça não retributiva, no sentido de fazer com que vejamos o passado, para que não venhamos a cometer as atrocidades que foram realizadas no passado e hoje elas não venham mais a serem cometidas. E isso faz com que hoje Vossa Excelência tenha uma atitude histórica, aliás, dando sequência a todo o trabalho que a Ordem dos Advogados tem feito na área das ações afirmativas, e esse busto ingressar aqui nesse plenário é tudo que nós, inclusive da advocacia negra, gostaríamos que fosse realizado. Então, eu gostaria de agradecer, mas gostaria também, meus colegas, que essa plenária deliberasse no sentido de que, efetivamente, esse busto fosse instalado em nosso meio, como não só da advocacia negra, mas de toda a advocacia brasileira. Acho que são esses gestos de ação que acenam para o público, e é importante lutar, que é importante resistir, que é importante perseverar. A história é a referência que nós devemos ter para saber os caminhos que devemos seguir ou não seguir. Hoje é um dia extremamente importante a reconhecermos a história da resistência da nossa primeira advogada Esperança Garcia. Ainda durante o Conselho Pleno, a OAB Nacional e a Associação dos Magistrados Brasileiros firmaram um acordo para o programa Sinal Vermelho contra a violência doméstica. O plano envolve a execução de ações de combate à violência contra a mulher, atividades de capacitação e campanhas informativas sobre a prevenção à violência. Do privilégio que é para nós vivermos esse momento histórico. Hoje tem sido um dia de grandes conquistas, de grandes vitórias para a advocacia, e essa é mais uma delas. No momento em que nós reforçamos a nossa luta contra toda sorte de crimes em face das mulheres, toda sorte de assédio moral, toda sorte de violência, inclusive simbólica. Esse acordo, ele dá voz, ele dá visibilidade, ele amplia os nossos braços para o combate à violência de gênero, e é importante a gente frisar que o acordo inclui, inclusive, as instituições de ensino superior através dos seus núcleos de prática jurídica, para que a gente tenha capilaridade em todo o Brasil na defesa efetiva dessas mulheres e principalmente na salvaguarda dos princípios da igualdade e da liberdade de ser, estar e conviver de todas as mulheres. É um passo para essa grande irmandade que queremos fazer com os nossos colegas que aqui estão, os nossos pares, e a gente sabe que a advocacia, a magistratura e o Brasil, eles ganham com a diversidade. Nós estamos hoje aqui na Ordem de forma muito digna, muito feliz, e eu diria, presidente Beto, de forma revolucionária, assinando um termo de cooperação que eu tenho certeza que vai ajudar a mudar esse quadro que o Brasil enfrenta, para que nós não tenhamos que todos os dias, quando ligamos a televisão assistindo ao Jornal da Manhã, comentar um caso de feminicídio ou de violência contra a mulher, de mulheres que estão encarceradas com os seus companheiros, com os seus cônjuges. A campanha Sinal Vermelho, ela surgiu dentro da MB como uma necessidade no momento em que as mulheres estavam na pandemia, trancadas, encarceradas com seus agressores e não tinham onde denunciar. A campanha viralizou nas redes sociais, hoje ela tem várias madrinhas, embaixadoras. Eu tenho andado pelo mundo com a Luísa Brunet, que é a nossa embaixadora oficial da campanha, também socorrendo as imigrantes brasileiras que vivem subjugadas no exterior por seus agressores. As 150 missões brasileiras, presidente Beto, Sayuri, estão todas treinadas para receber as denúncias no exterior.
Aqui no Brasil, o Banco do Brasil já treinou, que é a maior instituição financeira da América Latina, já treinou todos os seus colaboradores. A gente está num convênio com a JBS, que é a maior empresa brasileira e tem 125 mil funcionários também aderindo. Empresas de celulose treinaram 3 mil funcionários. Então, os cartórios eleitorais, o ministro Barroso fez uma adesão formal à campanha. A gente tem recebido denúncias não só no Brasil como no exterior. E o que nós gostaríamos é que, com esse termo de adesão aqui, hoje assinado, que cada seccional da OAB, que cada advogado pudesse divulgar a campanha e torná-la uma ferramenta de salvamento de vidas e de garantia da liberdade das mulheres. Essas e outras pautas do Conselho Pleno da OAB você confere com detalhes no site da Ordem dos Advogados do Brasil. Acesse oab.org.br e fique por dentro. Mudando de assunto, o presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti, participou do Exponential Law, Congresso de Inovação e Empreendedorismo Jurídico. O evento reuniu mais de 30 especialistas nacionais que são referência em segmentos diversos, como direito digital, marketing jurídico, proteção de dados, compliance e startups. Confira. O marketing jurídico tem sido uma ferramenta importante, principalmente com esse processo de virtualização da vida que estamos experienciando, sobretudo após essa quadra pós-pandêmica. As redes sociais, que são espaços centrais para divulgar não apenas os resultados de trabalho, mas conteúdos informativos relacionados a um campo específico do direito. E com a era digital foi inevitável que os escritórios de advocacia se tornassem fontes de informação sobre os direitos e garantias de seus clientes e de seus potenciais clientes também. Os conteúdos compartilhados devem ser curtos. Isso é uma metodologia dos novos tempos. E ter linguagem sempre simples, coloquial, em vez de usarem o tão cansado juridiquês. É por isso que costumo dizer que todo grande advogado hoje é necessariamente um grande comunicador. Como dizia Rui Barbosa, a palavra é o principal instrumento do ofício sacerdotal da advocacia. E para se comunicar, é preciso saber com quem se fala. O primeiro passo é definir o público-alvo do escritório. Há escritórios especializados em demandas empresariais, por exemplo, outros preferem as ações individuais. Não há certo nem errado. Isso varia de acordo com o âmbito normativo e o tipo de processo escolhido como carro-chefe de determinado escritório. E a todo momento há novas oportunidades e os novos setores especializados, como, por exemplo, com a promulgação da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Vários escritórios se especializaram em regulamentação de dados sensíveis, focados em captação de grandes, médias e pequenas empresas. Novembro é o mês de celebração pelos 92 anos da Ordem dos Advogados do Brasil. Um marco importante para a sociedade, principalmente porque a história da OAB se confunde com a própria defesa da democracia. A Ordem dos Advogados do Brasil foi, é e sempre será a causa eficiente e o resultado de uma imensa, interminável luta em favor das liberdades individuais e das liberdades públicas no nosso Brasil. Sem Ordem dos Advogados do Brasil, não acredito que pudesse haver Brasil livre. Ao longo desse tempo, ela conseguiu afirmar-se como uma das grandes instituições que compõem hoje o quadro constitucional brasileiro. A Ordem, na Constituição de 1988, ganhou a representação ou a legitimidade para propor as ações constitucionais, hoje tão importantes no Brasil, e ela vem se desempenhando ao longo desse tempo de forma benéfica, de forma a aperfeiçoar a democracia. A Ordem dos Advogados do Brasil completa 92 anos. São 92 anos riquíssimos de história, riquíssimo de conquistas. A Ordem dos Advogados do Brasil, que nasceu em 1930, teve o seu primeiro regulamento em 1931 e desde lá a advocacia brasileira vem sendo regida
pelos estatutos da Ordem dos Advogados do Brasil. Realmente é uma instituição ímpar em toda a República, é uma instituição que não depende do Poder Executivo, uma instituição absolutamente independente, uma instituição absolutamente libertária e uma instituição que abriga realmente os predicados da cidadania brasileira. O que nos faz ser uma instituição reconhecida como porta-voz da cidadania? A Ordem dos Advogados do Brasil é a porta de entrada da cidadania no país, onde a sociedade civil encontra a audiência necessária para expressar sua voz e defender os direitos e garantias fundamentais. A OAB tem cumprido com a sua missão de ser a voz constitucional do cidadão brasileiro, sempre atenta às demandas que dizem respeito à preservação da ordem jurídica do Estado Democrático de Direito. Esse é um papel fundamental da nossa entidade. Um papel e uma missão que vem em associação e de forma complementar a outra inafastável tarefa de nossa entidade, que é proteger e garantir o livre exercício da advocacia. Com a certeza de que o advogado valorizado significa o cidadão respeitado. É como se nós tivéssemos um caminho de mão dupla. À medida em que fortalecemos a advocacia, protegemos o Estado de Direito e à medida em que protegemos a ordem jurídica, estamos assegurando um espaço adequado para o exercício da advocacia. A caminho de seu primeiro século de história, a Ordem dos Advogados do Brasil é uma conquista de toda a sociedade. Instituição plural, democrática, função essencial para a justiça, casa da advocacia e de todos os brasileiros. A OAB sempre atendeu ao chamado para lutar pela democracia, pelos direitos individuais e coletivos, pela soberania do nosso povo. Foi uma fortaleza contra o autoritarismo e construiu uma história de enfrentamentos e de construção coletiva de um Brasil mais justo e livre. Faz parte do DNA da Ordem o compromisso com o povo e com os avanços sociais e econômicos do nosso país. Ao mesmo tempo, ela também carrega o olhar vigilante para o aperfeiçoamento do ensino do direito no país, o fortalecimento do sistema de justiça e a defesa das prerrogativas de advogados e advogadas que somam hoje 1.300.000 inscritos em nossos quadros. É a realização de uma vida fazer parte desse livro em aberto que é a história da Ordem dos Advogados do Brasil. Assim como a nossa geração e as que nos antecederam, tenho certeza que aqueles que virão encontrarão sempre, nesta instituição, uma atitude altiva em defesa do Estado Democrático de Direito. Esse é um compromisso perene, hoje e sempre. Contem com a Ordem dos Advogados do Brasil. O documentário completo, com a participação de membros honorários vitalícios e integrantes da diretoria da Ordem, você confere no YouTube da OAB Nacional. Não deixe de assistir. Agora a gente vai para um breve intervalo e voltamos na sequência com mais OAB Nacional. A gente volta em instantes. Voltamos, obrigada pela sua companhia. O presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti, foi homenageado com a medalha Tiradentes, a mais alta honraria da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Acompanhe. Temos feito uma gestão corporativa, uma gestão da advocacia para a advocacia, tocando os temas que são muito caros a nós, como defesa de prerrogativas, defesa de honorários, a pauta assistencial, a pauta da capacitação da advocacia, que andava um tanto quanto carente, e sem se distanciar das incumbências constitucionais que são devidas à ordem, que é exatamente ser entidade fiscalizadora durante todo esse processo eleitoral que passamos agora, certificando o pleito como tendo sido um pleito escorreito, porque estivemos dentro do Tribunal Superior Eleitoral, assim como as 27 seccionais, com a sua capilaridade, estiveram presentes nos TREs. Na verdade, quem recebe a homenagem é a Assembleia, porque poder reconhecer o trabalho da OAB Nacional, que esteve presente nos momentos mais difíceis da nossa democracia, não de agora, mas ao longo da história. Então, para nós é uma honra. A OAB que vai fazer 92 anos, e é isso. Sempre que a gente possa reconhecer, né, as instituições, as pessoas que fazem para o Brasil, para o Rio de Janeiro, é importante e a Assembleia está de parabéns.
Na cerimônia, o presidente da OAB do Rio de Janeiro, Luciano Bandeira Arantes, também foi homenageado. Ele recebeu o título de benemérito do Estado do Rio de Janeiro. O primeiro triênio foi muito difícil, a pandemia foi difícil para todo mundo, para toda a sociedade brasileira. A gente conseguiu manter a ordem ativa, a ordem firme no seu caminho de defesa da democracia, da Constituição, e a gente conseguiu superar a pandemia. Como todo mundo, e eu tenho certeza que o Rio de Janeiro vai superar também. O apoio da Assembleia Legislativa, do presidente André Siciliano, ele foi muito importante para a advocacia, com medidas relevantes que foram aprovadas aqui, que beneficiaram os advogados e advogadas do Estado do Rio de Janeiro. E a gente espera, nesse segundo triênio, conseguir avançar. A gente conseguir garantir os direitos e as prerrogativas da advocacia, mas também contribuir para a recuperação efetiva do Estado do Rio de Janeiro. A necessidade de avanços em questões voltadas ao combate ao racismo pautou o seminário virtual Mês da Consciência Negra, um amanhã sem racismo para ontem, realizado pelo canal da OAB Nacional no YouTube. Temas como política de cotas, criminalização do racismo e as dificuldades de inclusão, em especial da mulher negra no mercado de trabalho, foram debatidos por quem, apesar de ocupar espaços importantes de discussão, sente na pele os danos causados pelo preconceito no Brasil. Ressaltando a importância do mês da consciência negra, enquanto é um tempo no qual a gente deve garantir a manutenção da consciência e a manutenção permanente dessa consciência, a manutenção permanente da consciência de justiça social, garantir que esse processo seja um processo que se mantenha no tempo. O Brasil ainda vive numa sociedade extremamente desigual, e cujo o processo de inclusão de pessoas negras ainda é marcado pela desigualdade, pela ausência de acesso a direitos fundamentais, pela miserabilidade e agora, ainda para completar, pelo não acesso ao direito à alimentação. A desigualdade racial ainda nos faz, infelizmente, não ter acesso a emprego de forma igualitária, nos faz não ter acesso à educação de forma igualitária, nos faz não ter acesso ao desenvolvimento econômico e ao desenvolvimento social de maneira igualitária. Sim, por isso que há a necessidade da manutenção de um mês para se pensar a consciência negra, mas há a necessidade de um processo de ampliação para que essa consciência seja um processo de consciência que transborde por todos os tempos e para todos os atores sociais. Sabemos que o racismo é mutável, temos que combatê-lo. E eu cito aqui para encerrar e agradecendo essa pequena passagem que tivemos aqui na mesa de abertura, dizendo que uma sociedade não basta nunca não ser racista. Nós temos que ser antirracista. E Angela Davis traz isso e faz isso, sim, como um ativista que é. Nós temos que entender que a problemática é de toda a sociedade e não apenas do negro, propriamente dito. Desejo que esse evento gere reflexões que, apesar dos inúmeros avanços que nós temos na sociedade, como a Silvana muito bem listou, das leis, né, de cotas raciais, das ações afirmativas, do Estatuto da Igualdade Racial, da legislação que criminalizou o racismo, nós ainda temos muito que avançar. Pois uma sociedade em que 56% da população é negra, não é possível, não é crível, não é aceitável que menos de 13%, 12% das pessoas que estão no poder, no legislativo, no executivo, no judiciário, sejam negras, que não seja nem 30%. Então, nós ainda temos muito que avançar. Estamos avançando dentro do sistema da OAB, seguiremos nessa luta, nessa batalha que às vezes parece infindável, para continuar ocupando e galgando espaços cada vez maiores. Ainda no quadro OAB Eventos de hoje, a gente destaca mais uma aula aberta da pós-graduação em Advocacia Civil, realizada pela Escola Superior de Advocacia Nacional. A temática desta vez tratou dos juros remuneratórios nos contratos bancários. Acompanhe. Posso dar um testemunho aqui, o professor é muito dedicado, preparou um curso com carinho, com muita experiência e posso dizer que foi um curso com muito material, porque essa matéria não para de ter novos julgados, de ter novas decisões e a gente tem que estar muito preparado para enfrentar esses desafios do direito bancário, do direito civil, processo civil, consumidor e todo esse emaranhado de conhecimento jurídico
que gira em torno do direito bancário. A parte introdutória é justamente a distinção dos juros remuneratórios e dos juros moratórios. Isso é fundamental, inclusive para entrar na questão meritória das ações revisionais, o aspecto processual civil, né, para evitar ali uma improcedência liminar de uma petição inicial de uma ação revisional. Então, excelente. Juros remuneratórios, e o nome já está falando, remuneram o credor, no caso aqui, direito bancário, os bancos, as instituições financeiras. Os juros remuneratórios remuneram o credor pelo capital emprestado. Então, há aquela relação a operação de crédito. A taxa de juros remuneratórios é o cálculo que o credor faz, levando em consideração o aporte, o prazo, né, de devolução daquele valor. Então, um contrato de 12 meses, a perda, a desvalorização da moeda, estamos vendo isso na prática, né, a correção monetária aí, os índices de preços todos elevados. Então, em 12 meses, a moeda desvaloriza um X. Se você faz um contrato de 60 meses, então é 5 vezes X em relação aos 12 meses. Desvaloriza muito mais. Tudo isso vai entrar no cálculo da remuneração que o banco pretende naquela operação, além do risco da operação, né? O risco de inadimplência. Então, em 12 meses o risco é menor, em 60 meses o risco é bem maior. Então, os juros remuneratórios são a parte do contrato que vai remunerar o credor pelo capital emprestado. Então, é um encargo, aí atenção, já entrando também a vinculação com o direito civil, é o encargo do período da normalidade contratual. Isso é importante. É o encargo da normalidade, ou seja, no início do contrato, considerando o valor da operação, o prazo que o devedor se dispõe a pagar, a devolver, então faz-se o cálculo aí da perda da moeda e tal, vai chegar numa composição, né, para nascer o contrato. Então é o chamado encargo da normalidade, aquele encargo que nasce junto com o contrato, no sentido de ser a base de um dos critérios que vão formar a prestação, né, aquela obrigação que o devedor vai assumir para poder devolver o capital emprestado, com uma parcela a mais, que são justamente os juros remuneratórios, a remuneração do credor pelo capital emprestado. Este programa é mais uma produção da Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui você fica por dentro das informações da advocacia e do judiciário, além de acompanhar entrevistas especiais, matérias exclusivas e muito mais. Não deixe de seguir também as nossas redes sociais e conferir as principais notícias no site da OAB Nacional. Eu sou Mariana Xavier e agradeço pela sua companhia. Te espero na próxima semana. Até lá!